Todos acharam? Eu vou ler o verso 1 ao 5, depois vou ler o verso 8 e o 42 ao 45. Salmo 105, do verso 1 ao 5. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Verso 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Verso 42. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite e pedimos, Senhor, que o Senhor traga o entendimento da tua palavra, porque, meu Pai, nós dependemos totalmente de ti, do teu Espírito Santo nessa noite. Que esta palavra, Senhor, possa trazer para nós direção, possa trazer para nós vida, para que venhamos, Senhor, a permanecer de pé nesse tempo, batalhando e crendo no teu santo nome, em nome de Jesus. Queridos, nós cristãos corremos um sério risco quando falamos do nosso relacionamento com Deus. Eu vejo sempre aquela parábola, aquela ilustração de Jesus sobre o homem que era rico e quando o seu campo, a Bíblia diz que produziu muito, ele derrubou os seus celeiros, para construir maiores. Na sua mente, ele imaginou tudo isso. Agora eu tenho que derrubar esses celeiros para poder construir maiores, porque senão onde é que eu vou armazenar tanta colheita? E o sentimento que eu tenho quando eu leio aquele texto, o desejo dele de ter um celeiro cada vez maior para armazenar mais coisas. A Bíblia diz que aquele homem ele já era rico, mas o seu campo ainda produziu muito. Só que a sensação que ele tinha dentro do seu coração é que teria sido como acertar na loteria. Eu acertei na loteria uma vez, fiquei rico, só que agora eu tenho que guardar esse dinheiro, porque eu acho que eu não vou acertar de novo. A bênção de Deus veio sobre mim dessa vez, multiplicou os meus campos, mas eu não tenho expectativa de que a bênção de Deus ela vai me alcançar de novo. Então, por conta disso, eu tenho que armazenar o que Deus produziu, o que a terra produziu, porque se nos próximos anos Deus não fizer, eu pelo menos guardei alguma coisa no celeiro. O que é isso, irmãos? Como é que a gente traduz isso? Às vezes nós vamos perdendo a memória das coisas de Deus. Vamos perdendo a consciência do nosso relacionamento com Deus. E criamos esse sentimento de que estar na igreja, de que ter um relacionamento com Deus é como jogar numa loteria. E que um dia desses aí, por um acaso, Deus vai ouvir uma oração dessas que eu fiz. E no dia que Ele responder, eu agora vou me agarrar àquilo que aconteceu, porque eu não sei quando é que eu vou ter outra experiência com Deus.
Eu não sei quando é que Deus vai me abençoar de novo. O que a gente precisa compreender nessa noite é que tudo na nossa vida, quem nós somos, dentro de uma sociedade, dentro da nossa família, o meu conjunto, o meu ser, ele é exatamente a composição de todas as minhas memórias. Porque se eu não tivesse memória, se eu não armazenasse tudo que aconteceu comigo desde o dia que eu me encontro aqui nessa terra, o que eu estaria fazendo aqui? Quem seria eu? Eu me lembro que eu tenho filhos porque eu tenho memória. Eu me lembro da minha profissão porque eu tenho memória. Eu me lembro que eu venho para a igreja porque eu tenho memória. Se eu não tivesse memória, eu não me enxergaria dentro desse contexto da sociedade. Quem seria eu dentro da sociedade? Agora, quando eu tenho memória, e olhe que a nossa memória não nos traz ainda tudo. A gente grava apenas conscientemente parte da nossa vida. Mas pelo que eu gravo, eu sei quem é meu pai, sei quem é minha mãe, sei o que eu sou para a sociedade, sei o que eu sou dentro de uma igreja, sei o que eu sou dentro da minha família. Isso me permite traduzir um comportamento. Eu me comporto de acordo com aquilo que eu sou. Se em casa eu tenho filhos, eu entendo e compreendo que ali eu tenho que agir como pai ou como mãe. Mas quando eu chego no trabalho, eu não trato o meu colega de trabalho como eu trato o meu filho. Assim como no transporte que eu vou para o meu trabalho, eu também compreendo que existe uma norma, existem formas de se tratar dentro de um transporte, que muitas vezes não é a forma que eu posso tratar alguém que está no meu trabalho. Todo esse conjunto de complexidades, de como se relacionar, de como se comportar, do que fazer, dependo da minha memória. E o interessante, irmãos, é que dentro do nosso relacionamento com Deus, isso também não pode ser desprezado. Porque se eu perco a memória, nesse sentido mais amplo que eu passo para vocês nessa noite, da memória como essa capacidade que eu tenho de armazenar informações e agora produzir um novo padrão de comportamento a partir daquilo que eu já vivi, das minhas experiências, eu perco a referência de como me comportar diante de Deus. E crio agora uma expectativa de que Deus está no céu, mas que eu estou aqui na terra e que estou orando, estou pedindo. E é como acertar na loteria se Deus um dia ouvir uma oração minha. É como um milagre que não vai acontecer de novo se algum dia Deus resolver alguma coisa para mim. Eu entro numa igreja e talvez tenha dito que eu aceito Jesus só porque eu não quero ir para o inferno, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas a gente precisa compreender que nesse caminho, desde o dia em que você levantou a sua mão e disse que entregava a sua vida para Jesus, existe um relacionamento que está sendo desenvolvido. Por exemplo, quando eu moro com alguém, o relacionamento que eu tenho com essa pessoa, ele já é um relacionamento muito mais íntimo, muito mais pessoal. E eu fico muito mais tranquilo de me comportar perante a pessoa que eu conheço, porque eu já sei quais são as reações daquela pessoa. E aquela pessoa também já sabe quais são as minhas reações. Chega uma pessoa nova para passar 3 dias dentro dessa casa. Você já se sente desconfortável. Você já começa a agir, interpretando e querendo saber quais vão ser as reações daquela pessoa, porque você não tem um relacionamento tão próximo. Você chega na igreja, tem irmão que está aqui já há 2, 3, 4, 5 anos, você já dá uma tapa na cabeça, já dá um abraço e já bota um apelido e brinca. Por quê? Porque você já tem
memória. Preste atenção, irmão, tudo está ligado à memória. Você já brincou com aquela pessoa antes, você já sabe como é a reação daquela pessoa, você já sabe como ela se comporta, e você já espera qual vai ser a reação daquelas pessoas quando você fizer um tipo de brincadeira ou um comportamento. Quando esse relacionamento que nós temos com Deus, ele está tão distante de nós, nós não sabemos como é que Deus age, como é que Deus reage, e parece que eu fico aqui esperando um dia um milagre acontecer, o meu celeiro se encher, e eu vou construir um celeiro maior para guardar o que aconteceu hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou ter a bênção de novo. Isso é exatamente a perda da minha memória no meu relacionamento com Deus. E isso na Bíblia é mais frequente do que o que você imagina. Porque quando as coisas ruins acontecem, nós temos uma capacidade muito maior de gravar do que quando as coisas são boas. Aí o salmista vem para a gente e começa dizendo: louvem ao Senhor, deem graças ao Senhor, proclamem o seu santo nome, divulguem seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no. Olha aqui, relatem todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome. Ele começa agora dizendo para você alegrar o coração. Alegre-se o coração os que buscam ao Senhor. Recorram continuidade ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. E ele termina dizendo: e lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios. Se você pegar o Salmo para você ler, você vai ver o salmista trazendo recordações da trajetória, de como Deus se lembrou da sua aliança. E ele vai concluir no verso 42 que a gente leu nesse sentido: pois ele se lembrou. Irmão, presta atenção. No verso que nós lemos primeiro, verso 5, ele dá uma ordem para nós: lembrem-se das maravilhas que ele fez. Quando chega agora no 42, ele está falando de Deus e dizendo que Deus também se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, e fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes terras das nações, que eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros. Para quê? Para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Em resumo, se nós pudéssemos assim fazer no início e no final desse salmo, que o nosso relacionamento com Deus, ele é marcado por memórias. Tanto eu preciso me lembrar do que eu já vivi com Deus, como Deus se lembra daquilo que Ele já disse ao meu respeito. Existe uma troca de informações. É interessante porque eu estava lendo o Salmo 105, mas quando você pula para o Salmo 106, agora dentro desse relacionamento em que no Salmo 105 ele mostra: eu tenho que me lembrar do que o Senhor tem feito. O meu relacionamento é composto de lembranças, de memórias. Tem que estar diante de mim o tempo inteiro, para que eu não esqueça. Eu tenho que estar contando o que Deus está fazendo. Eu tenho que contar o que Deus fez. Eu tenho que estar revivendo os milagres que Deus já fez na minha vida. Mas no final ele diz: mas Deus também se lembra desse relacionamento que Ele tem com você. Aí quando chega agora no 106, dentro dessa visão que o salmista passa, você vai pegar o verso 4, Salmo 106, o verso 4, até o verso 7. E olha agora que chave espiritual, irmãos, para uma oração. Nós estamos vivendo um tempo de oração. E às vezes orar, nós vimos, tem dias que você vai orar, vai ter que declarar coisa para monte. E quem conversa com monte não é bem visto pela sociedade, é coisa de doido. Para você fazer isso, você tem que ter fé. Minha esposa, quando chegou em casa, eu preguei aqui, ela disse que viu uma pregação
muito próxima, que tem tudo a ver, né? A gente estava lendo Ezequiel, quando também Deus manda o profeta, vai falar agora com o morto, com o osso seco. Meu irmão, já pensou a conversar com o osso seco? Alguém chega no cemitério e está você lá batendo um papo com um defunto, que não tem nem mais carne, só tem osso. Alguém vai pensar que você tem que ter fé para exercitar, tem que ter atitude. Só que dentro dessas chaves espirituais que nós estamos estudando aqui agora, o salmista vai nos dizer, preste atenção para você não se perder, estamos em um relacionamento com Deus, esse relacionamento ele precisa estar vivo, e quando esse relacionamento está sendo construído, eu não tenho uma expectativa de que o meu campo produziu esse mês, e eu vou ter que armazenar tudo aqui, porque eu não sei que dia vai acontecer mais alguma coisa, mas eu tenho uma expectativa de que eu tenho uma história, eu tenho uma continuidade, eu estou vivendo dia após dia a bênção de Deus na minha vida. Ser crente não é como esperar ganhar na loteria, como quem espera um milagre um dia de Deus. E a chave vem agora para esse período de oração, porque eu entendo que tem memória nesse relacionamento, eu me lembro dos feitos de Deus, mas Deus também se lembra desse relacionamento que eu tenho com Ele, e vem o salmista que nos ensina isso, no Salmo 106, no verso 4, trazer uma chave poderosa, quando ele nos diz, ele agora, que é possível eu orar, pedindo ao Senhor que se lembre de mim. Interessante, né, irmãos? Esse lembre aqui não é porque Deus se esquece, mas é o lembra-te como quem está chamando a atenção de alguma coisa. E eu preciso chamar a atenção de Deus? Veja o que está escrito: lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Ao final agora, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. O pecado qual foi? Porque eles não se lembraram das muitas manifestações. Não foi do poder. A visão do salmista aqui já mudou. Não foi só uma manifestação do poder de Deus, mas a manifestação do poder de Deus, para o salmista aqui, era a manifestação do seu amor. Um relacionamento é construído porque se tem amor. Deus, quando o Senhor for abençoar o seu povo, lembre-se de mim. Por quê? Qual foi o problema aqui? O problema é que o povo lá atrás se rebelou contra o Senhor. Eles não queriam mais andar em tua presença, não queriam mais te servir. Por quê? Porque se esqueceram. Se esqueceram do quê? Do tempo em que eles andavam errantes no deserto, do tempo que eles fugiam de Faraó, do tempo em que eles não tinham o que comer, do tempo em que eles não tinham o que beber. E durante esse tempo, o Senhor manifestou de forma muito grande o seu amor leal. Mas quando eles deixaram de precisar, eles se esqueceram. Mas hoje, eu estou pedindo ao Senhor, lembre-se de mim. Irmãos, Jesus disse, preste atenção. Às vezes, quando você estiver orando, você precisa ter perseverança na oração. Aí ele dá um exemplo. Tem um amigo que está em casa dormindo. E aí você precisa de alguma coisa e vai lá pedir a ele. Se você chegar lá e dizer, amigo, chegou um viajante aqui na minha casa, eu estou precisando de um pão, me ajude aí. O cara vai dizer, rapaz, vá dormir, meu irmão, meia-noite eu vou sair de casa, na linguagem atual, né? Já estou de pijama, já bati o cadeado, já soltei o cachorro, está vendo que eu vou lhe atender, rapaz? Aí a Bíblia diz que o cara vai sair para atender ele, não é porque é amigo,
Mas é porque o cara vai encher o saco. Alguém já soprou aí? Eu não ia falar isso não, mas alguém falou. Porque alguém vai importunar, a palavra bíblica é essa, vai importunar. Mas para quem não sabe, assim, quiser um exemplo mais claro, eu já falei, não vou nem falar de novo, acabou. Mas é isso aí mesmo, irmãos. Preste atenção. Quem falou isso não foi o apóstolo Paulo. Quem falou isso não foi Pedro. Quem falou isso foi Jesus. Amigo, o que é que se traduz amigo? Por que amigo? A gente estuda isso sempre quando a gente fala. No português tudo é amor. Mas quando você vai para a linguagem do grego, aí você vai compreender que é uma relação de amizade. É uma relação que envolve amor. Mas não é o amor do homem com Deus, não é o amor do homem com a mulher, mas é o amor de uma relação de amizade. Então, o que é que Jesus está dizendo? Olha, embora você tenha uma relação de amor pelo aquele amigo seu, amor de amigo, ele, pelo amor que tem a você, não vai acordar no meio da noite, prender o cachorro, trocar de roupa, abrir o cadeado, para lhe dar um pão. Mas se você ficar enchendo o saco na porta dele, ele vai sair e vai lhe atender. Faça a mesma coisa com Deus. Rapaz, que negócio é esse? Aí você vê o salmista dizer: Senhor, lembra-te de mim. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu guardo as tuas memórias. Eu guardo os teus feitos. Eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Um dia eu estava lá no meio de um bocado de ovelha perdido. Mandaram me chamar. Derramaram óleo na minha cabeça. Depois um urso veio comer a ovelha, meu irmão. Eu vi um poder que entrou na minha vida e eu rasguei o urso pelo meio. Depois apareceu um negócio de um leão. Não teve chance para ele também. Apareceu o gigante. Morreu também. Levaram minha família toda como escravo. Todos os meus bens. O Senhor com 300 homens me deu. E eu fui e tomei tudo de volta. O rei que queria me matar morreu. E o Senhor me deu todo o reinado na minha mão, como o Senhor tinha me prometido no dia que me ungiu. Todos os feitos do Senhor sobre a minha vida estão vivos. E se não bastasse tudo isso, eu sei a minha história, desde o dia que o Senhor prometeu a Abraão que ia tirar ele da terra, embora ele não fosse ninguém, tivesse com um pouquinho de gente, o Senhor abençoou a vida de Isaac, o Senhor abençoou a vida de Jacó, o Senhor levou o povo para o Egito. Todos os feitos de Deus estavam na memória diante dele. O que é que ele cria, irmãos? Que não ia chover um dia só sobre a face da terra, que não ia ter abundância no celeiro apenas um dia sobre a face da terra, mas ele cria que o mesmo Deus que esteve com ele, que esteve com Abraão, que esteve com Isaac, que esteve com Jacó, que esteve com Moisés, que esteve no deserto, que esteve com ele no urso, que esteve com ele no leão, que esteve com ele no gigante, que esteve com ele no meio dos filisteus, que estava com ele no trono, continuava vivo. Aí vai Jesus passando. A Bíblia, o profeta Isaías diz: não, ele veio, qual era a missão dele? Abrir os olhos do cego. Foi ou não foi? Foi. Está escrito lá, profeta Isaías, profetizando a respeito de Jesus. Ele veio para dar vista ao cego. Aí vai Jesus passando, está o cego lá. Aí vai Jesus passando, e o cego lá. E aí Jesus está indo embora, e o cego lá. Eu lhe pergunto, se o cego fica calado, o que é que ia acontecer? Peraí, tem alguma coisa errada então. Bora recapitular. O profeta Isaías disse que ele veio para dar vista. Então, a gente imagina que Jesus andava pela rua caçando um bocado de cego para curar. Não? Aí vai Jesus andando. Está indo para a cruz. Já chegou o fim do seu ministério. Vai passando. Aí o cego está lá. Ele vê o cego não vê ele, né? O cego era cego. Mas ouviu o barulho da multidão. E aí ele vai passando. Agora ele está do lado do cego. Depois ele passa do cego. E aí, meu irmão, faz o que agora? Ah, o cego era sabido. Ele era cego, mas não era besta não, irmãos. Preste atenção. Alguém, meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra aqui, ela é rema na vida de alguém. Preste atenção. Alguém ainda chegou para o cego e disse: ó cego, você clamou antes, durante
e agora já está clamando depois. Mas eu vou lhe dizer, para de clamar, porque agora já foi. O cego estava clamando antes de Jesus chegar, durante e depois. Só que depois ainda aparece alguém para dizer: agora cala a boca, porque o tempo já foi. E aí o cego faz o que agora? Ah, meu irmão, agora que mandaram ele parar, foi agora que ele entendeu. Meu irmão, agora que está chegando no fim, se eu não gritar mais alto, é agora que não vai acontecer nada. Ó, tem crente que é assim, ó, presta atenção. Jesus vem aí. É mesmo? É. Você está vendo alguma coisa? Não, eu sou cego. Mas ele está vindo. E o que é que eu posso fazer? Eu não posso correr atrás dele, não posso subir em figueira, então eu vou gritar. Aí o cego começa a gritar, antes de Jesus chegar. Aí grita. Jesus já chegou? Não, ainda não chegou não, cego. Tá longe. Ô meu irmão, mas na Bíblia está escrito que ele veio para dar vista ao cego. Que é isso? Será que eu cego tenho que ficar me humilhando desse jeito aqui no meio da rua? Não já basta eu ser cego? Presta atenção. Tem crente assim. Tem crente que não vai receber a bênção, porque ainda não entendeu a sua posição, a importunação. Espera aí, irmãos. Dá um parêntese para voltar para dentro da palavra, eu volto para o cego já, deixa o cego ali. A gente está falando aqui de Davi, irmãos. Está falando aqui de quem? Um homem que a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, pouquíssimos foram os homens que tiveram a intimidade com Deus como esse homem aqui teve. Davi viveu revelações do Cristo antes do Cristo. Você vê Davi descrever perfeitamente a crucificação de Jesus no seu tempo. Você vê Davi compreendendo a lei que viria depois da graça, do perdão dos pecados, fora dos sacrifícios dos animais. Você vê Davi compreender isso lá atrás. Você vê Davi dialogando com Deus e Deus dando resposta a ele muito rápido para tudo, irmãos. Eu quero construir um templo para Deus. Não, vai construir, mas é seu filho. Mas o templo, deu o projeto do templo ao homem. Abundância de bens, de poder. Um homem, meu irmão, que você pega o livro dos Salmos, você vê a inspiração do Espírito Santo. Rapaz, Davi foi um homem que inventou meio mundo de instrumento de corda, de não sei o que, de sopro. O homem era cheio do Espírito Santo de Deus, andava na presença de Deus, cultuava a Deus o tempo inteiro. Aí você vê ele dizer: ó, Deus, lembra-te de mim. Porque eu entendi aqui que nesse relacionamento eu preciso estar me lembrando constantemente do Senhor. Preciso estar me lembrando constantemente do que o Senhor já fez para eu estar até aqui. Eu não estou aqui porque eu era o mais forte dos meus irmãos. Eu não estou aqui porque eu era mais bonito do que eles. Eu não estou aqui porque eu lutava karatê melhor do que eles. Eu só estou aqui porque o Senhor me escolheu. E porque o Senhor me escolheu, nenhum inimigo ficou de pé na minha frente até o dia de hoje. Só que eu ainda tenho uma trajetória para frente. O que aconteceu até aqui não foi como ganhar na loteria, que se ganha uma vez. Eu preciso manter esse relacionamento com o Senhor. Eu preciso manter a minha memória viva de quem é o Senhor. E para que a gente continue junto, não se esqueça de mim. Lembre de que o teu servo está aqui, porque aquele povo lá atrás, eles se esqueceram rapidinho do que o Senhor tinha feito, e era para todo mundo morrer no Egito, o Senhor matou o exército de Faraó. Era para todo mundo morrer de fome, o Senhor fez chover pão do céu. Era para todo mundo morrer de sede, o Senhor fez água sair de pedra. O que é que eles queriam mais? Por que é que eles não honraram o Senhor? Por que é que eles blasfemaram contra o Senhor? A causa está aqui, porque se esqueceram do que o Senhor fez por eles.
ainda vai dizer, no mesmo Salmo 106, do verso 13 ao 15. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. O cego ainda está aqui, a gente vai voltar para ele agora. Se esqueceram do seu plano. Preste atenção, irmãos, esse detalhe aqui, ó. O Salmo 106, a gente tinha lido o verso 4 e 7. Eu estou lendo o verso 13 agora. Logo se esqueceram do que ele quem? Deus, tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Está o cego gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Cadê Jesus? Já chegou? Não. Como eu já disse, boa parte dos crentes já tinham ficado na primeira tentativa do cego. Iam usar a palavra de Deus não para lembrar a Deus do seu problema, mas iam usar a palavra de Deus para condenar Deus. Na tua palavra está escrito que o Senhor veio para dar vista ao cego, e eu estou aqui agora. Aí Jesus chega, Jesus está presente na frente do cego. E aí o cego pergunta, Jesus começa a clamar. O cego começa a clamar. E aí o que é que acontece? O que acontece? Não acontece nada. Jesus agora está na frente do cego. Irmãos, tem vezes que nós estamos aqui e aí alguém diz: a presença de Deus está aqui. Aí, não, agora que Deus está aqui eu vou clamar. E aí clama, e agora, grita agora. E aí o que é que acontece? Preste atenção. Diz que o povo que se esqueceu, ele começa dizendo, ó, o povo se esqueceu do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano, mas, dominados pela gula, ficaram agora colocando Deus à prova. Que prova foi essa? Será que Deus tem carne no céu para alimentar essa multidão toda? Pode Deus fazer para nós uma mesa aqui nesse deserto? Deus disse: olha, eu vou mandar a carne só para você saber que eu tinha poder de mandar. Aí o salmista diz, ele mandou a bênção, mandou a prosperidade que foi pedida. Só que aquela prosperidade não se tornou em bênção para eles, se tornou em maldição. Por quê? Porque não era o plano de Deus. Está aqui. Eles não esperaram para saber qual era o plano de Deus, mas foram dominados pela gula. E com gula, meu irmão, olha a história do cego. Vou voltar. Clamei, Deus não respondeu. Aí eu digo, é porque a palavra estava dizendo aqui que ele veio para dar vista ao cego, mas eu acho que esse negócio de crente é furada. Aqueles crentes agora está tudo na igreja usando máscara. Eu quero ver que eles têm fé mesmo. Se eles tivessem fé, estava tudo sem máscara por aí. É exatamente isso que a gente vive. Estão clamando. E está acontecendo o quê? Nada. Eu já orei, eu já fiz campanha, eu já pedi a Deus, já fiz promessa, já disse a Ele que eu vendo até minha casa para dar o dinheiro todo da casa a Ele, se Ele fizer isso que eu pedi. E até agora fez o quê? Aí eu não espero para saber qual é o plano de Deus. E quando eu começo a murmurar, eu começo a colocar Deus à prova. E aí Deus vai lhe mostrar e vai dizer: olha, você está dizendo que eu não posso fazer? Eu vou fazer só para lhe mostrar que eu faço. Mas você vai ver que esse plano não era um bom plano. E aquilo que era para ser bênção na sua vida se torna maldição. Aí o cego está lá. Jesus está presente no culto, tá? Está junto de você, cego, tá? Está orando, cego, tô. E aconteceu o quê? Aí Jesus está indo embora. Jesus já está indo embora. Jesus volta aqui ainda, em Jericó. Mas não, cego. Daí agora ele vai morrer na cruz, vai para o céu. E você vai morrer cego. Não tem outra chance para mim?
Não tem mais não. E vou lhe dizer mais, para de gritar, porque agora ele já está longe, não está nem lhe ouvindo mais. Para de gritar, cego. O cego disse, o problema é esse, meu irmão, é agora que eu vou gritar mais alto. Quantos de nós, irmãos, temos essa capacidade de gritar mais alto quando a gente olha que a gente já gritou antes de Jesus estar presente? Já gritamos na presença dele. E agora que parece que ele já está indo embora, que a nossa fé já está indo embora, que nós estamos distante dele, que a gente não está mais cultuando a ele, que a gente não está mais lembrando dele, que a gente não está mais orando, não está mais lendo a Bíblia. Você vê agora Jesus já tão distante de você, e você lembra de que clamou lá atrás e que não teve resposta. Você lembra que clamou quando estava na igreja e não teve resposta. Por que é que o cego continuou gritando, irmãos? O salmo que a gente está lendo é de quem mesmo? Me lembre? Ah, o salmo é de Davi? Pois bem, o cego tinha memória, o cego tinha lembrança. E ele tinha ouvido alguém contar a ele, não sei se quando ele era criança, se contar a ele porque ele estava sentado ali sem ter o que fazer durante todo o dia. Alguém disse a ele que quando o Messias viesse, viria da descendência. Quando o cego começou a gritar, ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego clamou com propriedade, clamou com respaldo na palavra, porque ele sabia a quem ele estava clamando. E a Bíblia diz que quando Jesus já tinha passado, fez agora a multidão inteira que já tinha passado pelo cego parar, até que o cego andasse e viesse até onde ele estava. Todo mundo teve que parar para esperar o cego chegar. Às vezes a gente olha um irmão na igreja dando um testemunho, a gente vê outro irmão na igreja que recebeu uma bênção, e a gente está ficando para trás, e a gente está ficando para trás. Parece que todo mundo na igreja está crescendo, parece que se o arrebatamento fosse hoje, todo mundo subia, e eu ia ficar aqui sozinho. Só que às vezes vai ter um momento como esse, de uma pandemia, de uma confusão dessa, que Deus vai dar um freio de arrumação na igreja, para tudo parar, até que você se junte para receber a sua bênção. Mas o cego se lembrou da descendência de Jesus, se lembrou da história do seu povo. Irmãos, na Bíblia a gente está cheio de exemplos disso no Velho Testamento. Quando você vê o profeta chegar para o rei Ezequias e dizer a ele, olha meu rei. Ele era baiano não, né? Eu falei, ficou parecendo gíria, não foi? Sangue de Jesus. Olha meu rei, está repreendido. Olha rei, se falar meu rei fica baiano, né? O senhor está doente aí, está entendendo? Mas dessa doença, o senhor não vai ficar curado. Está pensando que a cura vai vir? Então, vou lhe dar um conselho, arrume sua casa, bote ela toda em ordem, diga quem é que vai assumir seu lugar, já que o senhor não tem filho, deixe tudo arrumadinho, porque a sua morte é inevitável. O rei disse, tudo bem. O rei não discutiu com o profeta não. Discutiu? Disse alguma coisa ao profeta? O profeta fala em nome de quem? Então o rei sabia a quem ele tinha que recorrer. E a Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 2 ao 3, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Qual a oração dele? Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, eu quero que você foque no que eu estou passando para você nessa noite. A primeira parte da oração de Ezequias foi o quê? Senhor, eu não te servi e tenho te servido apenas para viver um dia de milagre, apenas para viver um dia de prosperidade, apenas para que o Senhor manifeste a tua glória um dia na minha vida. Mas o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de memórias, e eu preciso que o Senhor se lembre de mim.
Eu preciso que o Senhor se lembre de como nós um dia estivemos ali em um momento de adoração. Eu preciso que o Senhor se lembre de como eu tenho renunciado a outras coisas para ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz que não deu tempo nem para sair do palácio. Deus se lembrou dele. É verdade. Olha, o homem que estava calado em casa, sofrendo, vivendo os dias da enfermidade, esperando que talvez os médicos curassem ele, agora que ele descobriu que vai morrer, lembrou de mim? Pois eu também vou me lembrar dele. Volta e diz que ele vai viver mais 15 anos. Daqui a pouco, 2 Crônicas agora também o capítulo 20, do verso 8 ao verso 10. A gente vê a ameaça chegar agora ao povo de Deus. Eu queria que você abrisse esse texto, porque esse texto você precisa ter ele marcado aí na sua Bíblia, porque tem a oração do rei Ezequias. 2 Crônicas, deixe marcado esse texto na sua Bíblia. Eu separei aqui para ler um trecho, mas eu vou ler a oração completa. Eu tinha marcado só o verso 8 ao 10, o horário já está avançado, mas ainda vamos fazer uma oração hoje. 2 Crônicas 20. Você vai ver o verso 5. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler de cima. Vamos ler do verso 2. Eu vou ler do verso 2 com você. Tinha feito uma marcação diferente aqui, 2 Crônicas, me perdoe. No capítulo 20, nós vamos ler do verso 2 ao verso 10. Eu disse a vocês que a história do cego, quando ele está na sua fase final, é que alguém ainda chega para dizer que não tinha mais jeito. Verso 2: Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azaton-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aqui começa a oração do homem. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Verso 8: E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele entrou, convocou, orou, mas teve uma hora na oração dele que ele teve que lembrar a Deus: Deus, precisamos do Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio que é o Senhor quem governa. Mas eu estou aqui orando no templo, porque a tua palavra, a tua história, a minha história, a história do meu povo, aquilo que está escrito, diz que quando Salomão
erigiu o templo que Davi sonhou. Davi de novo na história. Davi sonhou com o templo. Salomão construiu o templo. No dia da consagração do templo, o Senhor disse que se o Senhor tivesse zangado com a gente por causa dos nossos pecados, se o Senhor tivesse irado, mandasse a peste, mandasse a fome, mandasse a espada, se nós nos lembrássemos do Senhor, nos voltássemos para o Senhor, e entrássemos nesse templo, invocássemos o teu nome, o Senhor nos ouviria do céu. O que é que ele estava dizendo, irmãos? O que é que o rei estava dizendo? Deus, lembra da tua aliança, lembra da tua promessa. Irmãos, duas coisas a gente precisa sair daqui hoje, convencido disso. A primeira é que dentro desse nosso relacionamento com Deus, dentro dessa continuidade que nós temos, precisamos crer que o mesmo Deus que foi ontem é o mesmo Deus que é hoje. Que o mesmo Deus que fez, faz e continuará fazendo. Isso é indispensável. E a segunda coisa, que muitas vezes nós vamos entrar em oração, mas não pense que você vai receber aquilo que está pedindo a Deus logo no primeiro dia que você pedir. Às vezes o seu tempo vai estar passando. Às vezes o seu momento vai estar passando. Mas não o tempo e nem o momento de Deus. Porque ele diz o seguinte, quando a gente vai compreender as Escrituras agora já no Novo Testamento, Pedro escrevendo sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer: amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Verso 8 e 9. Não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Relacionamento, memórias, tempo. Vamos continuar orando. E ainda que ninguém mais acredite, e ainda que alguém mande a gente calar a boca, a gente vai continuar orando. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Temos uma história com Deus. E não é de hoje que a gente apareceu aqui sem saber o que estamos fazendo aqui. Fique de pé, irmãos, nessa noite.